Olá, sou o Gustavo, tenho 34 anos, sou distribuidor do Castelo da Maia e também sou fisioterapeuta. Desde muito novo que sempre pratiquei desporto, principalmente o meu pai sempre nos incutiu muito, desde natação, karaté, para também diversificar um bocadinho o que fazia. E ali por volta dos 7 anos joguei futebol, porque era quase obrigatório na nossa altura os rapazes passarem um bocadinho pelo futebol. Mas não foi um desporto que eu me tenha adaptado muito. E depois a minha irmã já jogava voleibol. Então eu comecei a jogar voleibol em novembro de 2000, na Académica de São Mamed. Estava com os meus amigos, que andávamos na escola, depois também andei numa escola em Matosinhos, amigos da escola, amigos no voleibol, e era juntar duas coisas que nos davam gosto fazer, que eram os amigos e jogar voleibol, e ainda por cima nós tínhamos muita qualidade na nossa equipa, nós lutávamos pelos títulos e felizmente no Leixões conseguimos sempre ganhá-los, portanto era essa mistura de ingredientes que eu acho que tornou o voleibol mais apetecível que os outros esportes. O que me foi mantendo no Castelo, estabilidade e é um clube que eu gosto, que me tem proporcionado condições para eu trabalhar. Eu no Castelo também sou fisioterapeuta, estou também muito ligado à formação e à equipa sénior masculina. Para mim sempre me fez sentido a posição de distribuidor, porque é talvez a posição que está sempre em jogo, que joga sempre, os outros não. Okay? Portanto, também era divertido por isso, ou seja, eu estou sempre em jogo e, para além disso, é a posição que tenho que montar o jogo, que tenho que decidir o jogo e o jogo acaba todo a passar por mim. O título que eu daria mais importância foi o meu primeiro título nacional de pavilhão, os juvenis de primeiro ano, e começamos a acreditar ser possível porque ganhamos todos os jogos e calhamos no grupo mais difícil, que tinha praticamente todos os candidatos ao título, exceto um que era o CAIC, que era porque jogavam na zona centro, que eles são da zona de Coimbra, de Sernás, que os apanhamos na fase final, mas nessa altura ganhamos com clareza e aí começamos a perceber que era possível. Mudei-me para o Leixões, onde fui 4 vezes campeão nacional, e recordo-me perfeitamente que no primeiro jogo que fiz num torneio na Alga do Mar, o meu pai, que nem era nada de muito efusivo a ver os meus jogos, ficou bastante emocionado e estava com a camisola de Leixões vestida. Sempre tive algum cuidado, mas desde aquela paragem que fiz quando regressei, aí sim também ainda tive mais cuidados. Sou desde essa altura seguido pelo nutricionista que é o Pedro Carvalho. E depois nós achamos sempre que nos alimentamos bem, nós achamos isto, mas quem são os profissionais são eles, e a verdade é que desde que tive esse trabalho com ele, que aprendi coisas, ou seja, estou mais educado em relação a essa matéria e notei realmente a diferença. Preparação física também sempre foi algo que dei valor e eu nunca tive grandes lesões, para além de uma entorse ou outra. Acho que é um episódio traumático, não há muito por onde fugir. Nunca tive grandes lesões e atribuo muito isso à parte física e noto claramente que quando não faço tanta parte física por um motivo ou outro, que a minha condição física baixa claramente. Agora, o aspecto que nos últimos anos me tem sido mais descuidado, não porque eu quero, é a parte da higiene do sono, porque estamos a falar de muitas vezes sair do trabalho, começar a sair de casa para trabalhar às 7h20 da manhã, chegar às 11 ou depois, ainda ter que jantar, vieste um treino, ainda dás com a adrenalina, às vezes é mais difícil adormecer e no dia seguinte outra vez isto. Para além disso, nos últimos anos eu tenho 2 filhos, o mais velho com 2, agora o mais recente com 6 meses, portanto ainda mais as noites às vezes não são de um sono completo. É mais duro, mas é mais um desafio e temos que tentar gerir as coisas da melhor forma e felizmente também tenho a Francisca, a minha namorada, que me dá um grande apoio. Eu sempre quis algo ligado à saúde e ao desporto, portanto fui para a fisioterapia e eu desde que me formei,
desde que me formei, se não estou em erro, sempre trabalhei no desporto. Trabalhei na Académica de São Amed, depois trabalhei no Castelo, estive na Seleção Nacional em 2016, quando fomos à final da Liga Mundial. Foi no ano em que o Castelo ganhou a Taça Federação, ao Caldas, e aquilo foi ao quinto jogo e o estágio da seleção já tinha começado. E eu ia às 6 da manhã para Vila Flor, fazia o treino da manhã, estava com eles à tarde, vinha ao fim da tarde, treinava com o Castelo, fiz isto 1 ou 2 semanas, já não me recordo, e aí tenho que agradecer muito ao Hugo Oliveira, que joga na aula do Gondomar, ele também é fisioterapeuta, e ele ajudou-me nessas 2 semanas, era ele que ficava no meu lugar. Então foram aí semanas super atribuladas. Era um trabalho pesado, porque eu acordava às 6, porque o primeiro grupo de treino entrava às 7 e eu ia com eles. Depois ajudava no treino, já tinha que tratar gente, almoço, tinha que tratar mais gente, treino da tarde, tratar gente, portanto eu trabalhava das 7 à meia-noite, muitas vezes, estava ali sempre, ou porque estava a ajudar no treino ou porque estava a tratar alguém. Foi duro, mas era uma experiência que eu queria ter, porque, primeiro porque tinha lá muitos amigos, não é, ligados ao voleibol, e depois porque foi a maneira que tive de representar o meu país. Não pude desfrutar dessa vitória como queria, porque o último ponto toda a gente começa a festejar, toda a gente sai, não sei porque conseguiu perceber, o Marcelo atacou uma bola e ficou caído no chão. E ninguém se apercebeu, foi tudo a correr, então eu fui a correr para a beira dele, depois veio o Dr. Ricardo Aire também, e ele foi ali uma peripécia, ele ainda conseguiu jogar no domingo, nem sei ainda como é que conseguimos que ele jogasse, eles ali uma recuperação intensiva de um dia para o outro, portanto nem isso consegui desfrutar depois da vitória da meia-final, porque quando aconteceu o Marcelo caiu ao chão, ficou agarrado ao ombro, mas foi sem dúvida um momento muito gratificante para a minha carreira. Mas a sensação de estar no campo, de ouvir o hino no campo, isso foi uma sensação espetacular. É uma sensação que arrepia. Ainda no fim de semana no jogo, um colega de equipa me disse que achava que eu poderia ter jeito. Um adjunto, o que foi nosso adjunto o ano passado, o Pedro Teixeira, também já me disse que achava que eu teria jeito, mas não é algo... Gosto da análise do jogo e de perceber o jogo, mas acho que um treinador, e acho que é dedável, um treinador tem muito trabalho. Se calhar mais trabalho que os atletas, porque os atletas chegam, treino físico, treino com bola, vão embora. Depois têm que fazer as rotinas, os cuidados com a alimentação, etc. Um treinador tem que passar horas a fazer a análise de vídeo dos adversários, tem que passar horas a analisar a equipa, o que é preciso melhorar, o que é que não é, construir exercícios. Portanto, um treinador trabalha muito mais horas extra fora do treino tinha que ser com o máximo de competência que eu conseguisse aplicar. Ia-me tirar muitas horas que eu não me via depois a ter que gastar essas horas para fazer isso. O voleibol faz-me abdicar de muitos momentos com eles, até pelas horas a que treinamos. Chegou a haver semanas com o meu filho mais velho, quando ele tinha meses, que eu via segunda-feira, que eu à segunda não trabalho, via segunda-feira e depois só ouvia sexta à noite, porque a Francisca fazia com que ele ficasse, também era sexta, podia ficar acordado até um bocadinho mais tarde, porque claro que às vezes via porque eu levantava-me, se os bebés acordam e tal, e eu estava um bocadinho com ele, mas às vezes o meu dia era sair de casa às 7, chegar às 11, e se eu tivesse os meus horários tudo direitinho e ele também estivesse a dormir os horários dele direitinho, eu depois só ouvia à sexta à noite. Mas claro que às vezes pergunta pelo pai, mas gosta de ver os meus jogos, e neste fim de semana, quando a Académica de Espinho foi ver e ainda estávamos no aquecimento, ele já estava a perguntar se já podia ir para o campo brincar com o pai, e a Francisca tem que segurar a fera, que ele já está ali, não percebe nada do jogo, quando é que começou, acabou, só está a perguntar quando é que pode, mas também é divertido. Gosto muito de ter os meus filhos na bancada e depois de ir brincar com ele um bocadinho no fim do jogo. Abdiquei muito também, por exemplo, da minha família, não é? Eu almoços de família, temos jornadas duplas, eu almoço e tenho que sair, mas isso faz parte.
e era uma das coisas que eu não mudava. Se eu tivesse que voltar atrás, voltava outra vez a jogar, voltava outra vez a competir, porque é o que eu te digo, adoro essa sensação, como adorava quando comecei, portanto, claramente que os benefícios foram superiores. Como qualquer pai gosta que os filhos tenham um orgulho. Agora, eu não quero que eles olhem para a minha carreira e digam que têm orgulho. O que eu quero que eles tirem é os princípios que isto me deu e que eles também os tenham, pelo menos os princípios que eu acho corretos e que eu lhes vou tentar passar. Eu quero é que eles tenham mais orgulho neles daquilo que fizeram e, mais importante, da maneira que o fizeram. Não quero propriamente que eles se orgulhem, quero é que eles percebam o porquê de eu fazer, o quanto aquilo me dá prazer fazer e, o mais importante, o que dá para tirar do nosso percurso e aprender para o resto da vida. É uma paixão extra pelo voleibol, eu gosto muito de jogar voleibol, mas é muito também uma paixão extra pela competição. Claro que o voleibol, porque são mais de 20 anos ligados, e é o desporto que eu gosto mais de ver e o desporto que gosto de jogar, mas também muito a parte da competição. Para mim é difícil pensar o que é que vai ser não ter competição todos os fins de semana daqui a uns anos. Que se calhar não vai existir porque vou arranjar outras formas, mas neste momento é muito difícil, às vezes um fim de semana inteiro sem ter alguma coisa, há ali um bocadinho um vazio já.